tamanho desse depósito. Ele sabe que ele não está fazendo. Lembrar que todo mundo é administrador. Desde lá, Adão era administrador. Jesus Cristo, aos 12 anos, fala para os pais que ele tinha cuidado dos negócios do pai. Portanto, é um administrador. Qualquer filho de Deus é um administrador, porque nós administramos o próprio corpo, nós administramos a própria saúde, nós administramos tudo que Deus nos deu, desde o corpo aos entes queridos, o pai, a mãe, aos filhos. O problema é ter consciência espiritual. E a consciência espiritual só vem com o novo nascimento. Esse é o problema. Então as pessoas às vezes agem intelectualmente e acham que o intelecto está trazendo alguma verdade. O intelecto não traz a verdade. A verdade vem do Espírito Santo, não do intelecto, não da cultura, não do poder humano, mas sim do poder de Jesus Cristo em nós, que deu a vida dele para salvar a nossa, para uma vida espiritual. Fazendo joguinhos de palavras. Aliás, quando ele escreve para Coríntios, ele fala assim: Deus é testemunha que com sinceridade temos vivido diante dele e não estamos, como muitos, mercadejando a palavra de Deus. E o termo para mercadejando é adulterando ou misturando a palavra. Essa é outra questão. Fala-se tanto em adultério aqui nesse plano, não, aí ninguém está incitando ao adultério. Mas 95% das pessoas são adúlteras espiritualmente, que é infinitamente pior do que um adultério, como fez o próprio rei Davi. Teve sua consequência, e todos nós teremos. Mas o adultério espiritual é inferno. E já está dito na Bíblia. Não tem negócio com Deus. Por favor, ouçam. A palavra de Deus com outras coisas. E ele se encheu de zelo quando ele viu que haviam, especialmente, não somente, mas haviam judaizantes e também gnósticos que estavam assediando as assembleias locais, todas da Galácia, a dos Colossenses, a dos Efésios, por exemplo, para que então eles colocassem algo mais ao lado de Cristo. Quando ele escreve aos Gálatas capítulo 3, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou a vós outros? Fascinou, você vai ter na sua versão revista atualizada. Senhores, o Filho de Deus, ele não discute. O Filho de Deus fala o que o Espírito Santo manda e se cala quando o Espírito Santo manda para calar, mas não discute. O Filho de Deus recebe revelação e de repente aquela revelação é para ser dita, para ser pregada, ministrada, mas de repente aquela revelação não deve ser dita, pois o outro não vai compreender. Eu já errei muito nisso e fui chamado a atenção pelo Espírito Santo, porque falo a coisa, a pessoa não está preparada, ela ironiza, ela gargalha, ela gospe na sua cara, ela dissimula o contrário, mas ela não recebe no coração. Ela não está preparada. A Bíblia diz que o Filho de Deus discerne todas as coisas, mas ele não é compreendido. E eu estou testemunhando aqui, com filhos, com a minha mulher e com muitos amigos. Alguns até entraram em processo por não compreender a verdadeira vida espiritual e serem guindados por coisas do mundo, efêmeras. Não quer dizer que eu não cometi meus erros. E é isso que nós estamos aqui na academia, para nos advertir com relação aos nossos erros e com isso treinarmos para a vida espiritual.
O testemunho e o perdão fazem parte da vida espiritual. Venham curtir a nossa academia. Mais de 7.000 horas de vídeos, evidentemente sustentado por quem conhece a palavra, por preletores que não são religiosos, que não têm denominação religiosa, mas conhecem e vivem uma vida espiritual exuberante. E eu testemunho isso, porque esse pastor, preletor, em específico, que eu acompanho há 20 anos, a gente percebe muito claramente a presença na mente de Cristo, na condição da vida dele. E assim tem outros. Acabou de ter a semana passada, um congresso em Poços de Caldas. E são pessoas que, cada vez que eu ouço, parece não tenho vontade de fazer mais nada, a não ser ficar ouvindo. Por quê? Porque, na verdade, é a presença do Espírito Santo me trazendo revelações. Essa é a verdadeira vida espiritual. E isso é estado de oração, onde você está constantemente olhando, trabalhando, fazendo tudo o que você tem que fazer, de acordo com a ordem do Espírito Santo, mas sempre para a glória de Deus e sempre se transformando, como amanhã às 10 horas, né? Hoje é sexta, amanhã às 10 horas, não, é sábado às 10 horas, hoje é quinta. Nós teremos a nossa live da transformação da mente, que é outro ponto focal dos nossos estudos da vida espiritual. Vamos para frente. Claro. Mas o termo é mais sério. Paulo está falando como se fosse um feitiço mágico, uma operação espiritual de engano, como ele chama, escrevendo aos Tessalonicenses. Então, quem vos enfeitiçou? Porque vocês começaram bem e agora estão se aperfeiçoando na carne. Veja, na Bíblia está falando isso. É Paulo. O camarada teve uma boa educação, excelente educação, falava 3 línguas, era abastado, era empresário de tendas, perseguiu cristãos, matou e um dia encontrou Cristo. E aí tudo, que ele falou que tudo que ficou para trás não valia nada. E tudo que valia é viver em Cristo. Isso é Paulo. E esse exemplo, ele foi modelo, ele é modelo para qualquer filho de Deus. Por isso que ele escreveu metade, ele não, Espírito Santo através dele. Não foi Paulo. É Espírito Santo que tem que conduzir as minhas palavras. Não quer dizer que eu possa dizer que todas elas são provenientes dele. Não, não são. Porque eu tenho um coração contaminado, eu tenho um ego contaminado, eu estou no processo de limpeza. Todo cristão está. Todo cristão é trapo de imundície. Todo. E o que não é cristão é muito pior. Porque não tem consciência que é um trapo de imundície. Aqueles judaizantes e gnósticos não diziam assim, não, esqueçam de Cristo. Cristo, quem é Cristo? Eles não diziam assim. Eles diziam assim, Cristo é muito bom, mas você não poderá ser maduro, adulto, perfeito, completo, Olha a pegadinha do demônio. se você não acrescentar isso e mais isso. Lua nova, sábados. Não se acrescenta nada. Muito menos se retira. Circuncisão, regras cerimoniais. Aí Paulo escreve aquela... Por que o ímpio, o intelectual, o religioso, começa a querer dar denominações para a coisa que é Cristo? Porque não tem um relacionamento adequado com Cristo. Porque quem conhece Cristo sabe, e está escrito na Bíblia. E Paulo escreveu para nós. Agora, a Bíblia não adianta o intelecto para entender a Bíblia. Senão eu acho que atrapalha. Pessoa culta, intelectual, ela acaba sendo atraída por isso, intelecto, inteligência.
a humildade que vai trazer as revelações do Espírito Santo. O reino de Deus é para os humildes, não são para os espertos. Jesus Cristo veio para os doentes, não os que acham que são melhores que os outros. A penetrante carta aos Colossenses, por exemplo,